Falei para você que a gente tem entrevista importante aqui nessa edição. No quinto dia da COP30, o debate dos membros está fortemente focado na indústria, no comércio e especialmente no transporte sustentável. No voo do país rumo a terras mais verdes, a gente aproveita a carona e vai à capital do Pará, onde está ele, você sabe, Fernando Nakagawa, ao lado de Jérôme Cadier, presidente da Latam, que traz mais detalhes para a gente sobre a viabilização dessas estratégias no setor aéreo. Naka, bem-vindo novamente, agradeço muito ao presidente também pela disponibilidade de conversar com a gente. Boa tarde, Irajá, todo mundo que está com a gente aqui no CNN Money. Obrigado, Jerome. Eu sei que tua agenda está mega concorrida, está parecendo slot em Congonhas. Jerome, qual que é a pauta da Latam do setor aéreo aqui na COP, especialmente pensando que o passageiro do setor aéreo, individualmente, é o que mais tem pegada de carbono quando a gente olha para o transporte? Quais as propostas, pedidos, desejos do setor aqui em Belém? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade aqui. Eu acho que está mais tranquilo do que os slots de Congonhas para a gente conversar. A Latam, já há 5 anos atrás, já se posicionou claramente na dimensão de sustentabilidade, preocupada em como a gente descarboniza o setor. Esse vai ser um processo muito longo, de muita discussão, onde os caminhos ainda não estão claros. O papel hoje da Latam aqui é estimular a discussão desse tema. Porque simplesmente falar que a solução é o SAF, pode até ser, mas não tem SAF disponível hoje. E a que preço vem o SAF? Porque, obviamente, se o SAF continua 3 vezes mais caro do que o combustível fóssil, isso vai fazer com que a passagem dobre de preço. A gente não quer isso. Então, a gente tem que achar um caminho bem construído com disponibilidade de SAF, mas também utilização de crédito de carbono, enquanto você não tem esse SAF em quantidade ou em custo adequado. Então, a gente quer participar ativamente dessa discussão e, por isso, a gente vem num evento tão importante como a COP hoje. Olhando para o SAF, para o combustível, o que te parece ser o grande gargalo para tornar esse produto viável comercialmente? E a gente está pensando, na tua cabeça como executivo da Latam, em quantos anos isso pode se viabilizar comercialmente? É muito difícil estimar isso, porque o que a gente tem de SAF disponível hoje, ele está 3 vezes mais caro do que o combustível derivado do petróleo. Então, nesse nível, ele claramente não é viável economicamente, porque ele significaria uma passagem 2 vezes mais cara. Então, a gente tem que encontrar um caminho para aumento da disponibilidade de SAF, mas caminhos mais baratos do que os atuais que existem. Então, tem um ganho de escala? Talvez tenha um ganho de escala, mas esse ganho de escala não vai fazer o preço diminuir 3 vezes, né? Então, a gente precisa entender que tipo de incentivo também é necessário para que a gente desenvolva essa indústria. Qual que é a boa notícia, Naka? É que o Brasil é o país, provavelmente no mundo inteiro, mais atrativo para a produção de SAF. Então a gente não precisa só pensar no SAF para atender as empresas brasileiras, mas a gente pode pensar em ser um grande exportador de SAF para o mundo inteiro. Então é muito importante a gente avançar com a regulamentação. Ela ainda está incipiente aqui. Tem vários temas complexos para resolver, mas a gente tem potencial aqui para ser um player muito relevante na produção de SAF. E aí vem uma preocupação de uma empresa brasileira que te diz assim, não, que ótimo que o Brasil tem potencial de SAF, mas eu também não quero que a gente aproveite esse potencial para financiar o SAF para empresas europeias e americanas. Eu quero também poder me beneficiar de um país que tem uma aptidão à produção de SAF como nenhum outro país no mundo ou na região tem. Então, por isso é uma discussão tão complexa que exige fóruns de discussões como esse que está acontecendo aqui. E a nossa presença aqui é para estimular essa discussão, para que a gente tenha a oportunidade de colocar os vários pontos de vista do Ministério da Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério relacionado ao transporte aéreo, das empresas aéreas, das empresas do agro, para que a gente encontre o melhor caminho. E essa, Irajá, tem sido uma tônica aqui em Belém, porque a discussão que envolve o setor privado está deixando de ser teórica e sim passando para a prática, que, como o Jerome está dizendo, olha, não adianta nesta condição, é preciso pensar para tornar isso viável comercialmente, e é muito bom ver que a discussão está avançando para uma coisa concreta, porque a gente deixa de ser só uma coisa de discurso e, de fato, isso passa para a ação. Irajá, Jérôme Cadier te ouve aqui em Belém.
Jerome, muito obrigado por conceder essa entrevista para a gente. Jerome, eu queria falar um pouquinho sobre o setor, porque a gente sabe que é um setor bastante complicado, né? Com gastos dolarizados, margens apertadas. E aí, nesse cenário, a gente vê uma concorrência pequena, principalmente pensando em aviação comercial, e algumas barreiras de entrada, principalmente para chamadas low cost aqui no Brasil. Eu queria uma análise sua sobre esse cenário de uma concorrência bastante limitada. Evidentemente, também, não sei se você pode comentar, na esteira desse processo, né, de joint venture ali entre das operações da Azul e da Gol, que não se sabe se não vai para frente. É difícil falar sobre o que a Azul e a Gol estão pensando, mas eu vou te dar uma análise de quem olha para o setor e vê uma concorrência muito acirrada aqui no Brasil. Eu não acho que o brasileiro tem pouca opção para voar. O brasileiro tem bastante opção para voar e são 3 companhias bastante grandes que disputam o mercado de maneira ferrenha. Não existe barreira de entrada no Brasil. E aqui eu quero que a gente elimine esse termo porque ele está incorreto. O Brasil é um dos mercados mais abertos de aviação do mundo inteiro, inclusive para capital estrangeiro, para qualquer um começar um negócio aqui. A dificuldade que a gente sente aqui no Brasil provavelmente está muito mais ligada à instabilidade regulatória e ao fato que a gente não sabe daqui a 2 anos, 3 anos, como é que vai ser o arcabouço regulatório de uma operação aérea no Brasil do que efetivamente barreira. O mercado brasileiro é muito aberto. E aqui a Latam, ela não briga só no mercado doméstico. A Latam compete com todas as empresas que transportam de maneira internacional, né, o passageiro brasileiro que sai para fora ou o estrangeiro que vem para o Brasil. E é um mercado muito, muito brigado. Eu acho que aqui a gente precisa reduzir, sim, o nível de insegurança regulatória que a gente vê com temas que há pouco foram também debatidos em relação à cobrança, modelo de cobrança de bagagem ou não, para a gente ter mais calma, porque os investimentos de companhias aéreas são sempre a longo prazo. Então, a gente não vai apostar hoje para colher o resultado hoje, a gente aposta hoje para colher o resultado daqui a 5, daqui a 8 anos. Essa tranquilidade para que outras companhias eventualmente entrem no Brasil e você tenha ainda mais concorrência, essa que eu acho que é o grande fator que pode mudar e trazer mais concorrentes no mercado doméstico que a gente tem hoje. Jerome, quando você menciona a instabilidade, a falta de previsibilidade, por exemplo, viver num mercado em que a bagagem de mão era cobrada e passa a não ser, ou vice-versa. É esse tipo de incerteza que poderia estar afugentando, por exemplo, a chegada de uma empresa com 100% de capital estrangeiro hoje no Brasil? É a dúvida que impede mais investimentos no setor? A dúvida é um principal fator. Eu vou citar algumas coisas que tocaram o setor nos últimos tempos. E aumento de IOF, aumento de imposto de renda sobre leasing, aumento de imposto com a reforma tributária, onde a gente passa a tributar inclusive as rotas internacionais que não são tributadas em nenhum país. Então, a gente tem muita dúvida do que vem pela frente do ponto de vista de custo. Quando a gente fala de bagagem, todos os novos entrantes nos mercados de aviação no mundo inteiro entraram com um modelo nos mercados para competir com as empresas mais estabelecidas, uma proposta baseada no que a gente chama de unbundling, que é a separação da passagem em seus vários componentes e cobrar de forma agressiva cada um dos componentes para baixar o preço de quem está disposto a viajar só com uma mochila nas costas. Esse é o modelo das low cost. Isso sim pode ser uma barreira. Se você muda essa regra e não permite a cobrança aqui no Brasil, isso sim vai ser uma barreira das empresas olhando para o Brasil e falando assim, eu não posso aplicar no Brasil o modelo que eu aplico em qualquer outro país. E aqui, não ouça as empresas brasileiras, ouça as empresas internacionais que olham para essa eventual mudança de regra e falam assim, desse jeito não me interessa. Vou até reduzir a quantidade de voos para o Brasil. Não é que eu não vou começar a operar voos domésticos, é que eu vou voar menos para o Brasil, porque o meu modelo de negócio não é permitido no Brasil. Então, eu acho que barreira hoje não existe. Vai existir se proibir, sim, a cobrança de bagagem. E não ouça as companhias brasileiras. Ouça a IATA, que representa todas as companhias do mundo. Ouça quem concorre com as empresas em voos internacionais. Veja a opinião dessas empresas em relação a esse projeto de lei. Sobre essa história é muito interessante porque, às vezes, o consumidor brasileiro, o Congresso Nacional Brasileiro, pedem uma situação, por exemplo, de competição como existe na Europa.
Mas na Europa, existe uma empresa tipo a Ryanair ou EasyJet, ou nos Estados Unidos a Southwest, porque o mercado permite. E se você bota tanta amarra no mercado, não dá para entrar e não dá para operar. Eu só queria deixar claro, Naka, quando eu falava do setor. Que quando eu falava em barreiras, eu falava exatamente sobre isso, em segurança jurídica, evidentemente barreiras regulatórias, discussões que se dão no âmbito, por exemplo, do Congresso Nacional. Era nesse sentido que eu falava em barreira, Jerome. Não, é isso mesmo. Essa pode realmente ser uma barreira, mas eu tenho certeza que a discussão com mais tempo e orientada por pareceres do próprio Ministério da Fazenda, que há pouco tempo atrás se manifestou sobre essa eventual mudança regulatória, da ANAC, dos especialistas do setor, e aí, de novo, esquece o que as companhias aéreas brasileiras estão falando, ouça os especialistas do setor, veja o que os outros países estão fazendo. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que essa discussão seja mais equilibrada e a gente tenha, sim, uma manutenção de uma condição de liberdade aonde quem é competitivo e quem pode oferecer uma passagem mais baixa, porque oferece uma combinação de atributos de maneira diferente, vai ganhar mais passageiros. Mas se todo mundo é limitado no que pode oferecer, você tem menos concorrência. E aí sim, eu acho que o mercado perde. Jerome, para a gente terminar, começou a rolar no setor aéreo uma discussão ali de que a Latam poderia ampliar os tipos de aeronave na sua frota com a possibilidade de inclusão de Embraer. Essa é uma hipótese de fato? Vocês avaliam aeronaves de menor porte, eventualmente Embraer ou Airbus? Então, a boa decisão, Naka, é que sim, a gente vai adquirir aeronaves da Embraer. A gente comunicou que a gente fechou um pedido de 24 aeronaves firmes e mais 50 opções para compra da aeronave da Embraer, o modelo E2, que é uma aeronave um pouco menor do que a frota atual dos voos domésticos da Latam. Isso permite que a gente ganhe mais capilaridade nos destinos servidos aqui dentro do Brasil. Hoje, a Latam opera 59 destinos aqui no Brasil. Antes da pandemia, a gente operava 44. Então, você já percebe que a Latam cresceu significativamente versus 2019. Por outro lado, essa aeronave menor da Embraer vai permitir que a gente vá além desses 59 destinos atendidos hoje e que a gente melhore a presença da Latam em cidades de médio porte. Então, vai ser muito positivo para a gente continuar crescendo como a gente tem mostrado desde da saída do Chapter 11. Muito bem. Irajá, acho que essa foi a conversa aqui com o Jerome Cadier, presidente da Latam, direto da COP30, discutindo como podemos voar com menos pegada de carbono. Jerome, obrigado pela conversa. Super obrigado pela oportunidade.